Beleza? Gente, é o seguinte, nós vamos viajar, nós vamos pro DSA, né? O campeonato da divisão sul-americana. Isso. Então, por respeito a vocês, nós vamos passar já a lição número 3, depois nós vamos fazer a número 4 e também a número 5. E quando a gente estiver fora viajando, nós já vamos deixar gravado, que vocês acompanhem aí, façam um bom proveito. É tudo feito para a honra e glória de Deus. Vamos fazer uma oração então. Senhor nosso Deus e Pai querido, derrama sobre nós teu Santo Espírito para falarmos as tuas palavras em nome de Senhor Jesus. Amém. Amém. Mostra aí, Daniel, a lição número 3 qual é? Fora de controle! Muito bem, meu povo, vamos ver do que se trata a lição número 3. Vai, Daniela! O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Mas rapaz, ficando de cara feia. Olha, ele fez a coisa errada e ainda, ó, Tem nem motivo, tá? fica emburrado de cara feia. Meus irmãos, Deus ainda foi misericordioso com ele. Falou assim: meu amigo, se você fizer a coisa certa não tem problema. Agora, se você fizer a coisa errada, o pecado, ó, bate na sua porta, tá bem pertinho. Muda de vida. Vamos explicar isso aí então? Sábado! Obediência ou rebelião? Sim. Eles tinham oportunidades diferentes com relação a Deus e seu caráter. O sacrifício de sangue era uma advertência de que um dia Deus ofereceria um redentor. Abel escolheu obedecer a Deus e teve confiança no plano da salvação. Caim recusou aceitar o plano da graça de Deus e escolheu fazer a oferta com seus próprios esforços. Meus irmãos, os dois foram criados iguais. Que nem muita gente aí que tem 2 filhos, criou 2 filhos iguais. De repente um demonstra um caráter bom e um outro um caráter ruim. E o que faz essa diferença? Meus irmãos, são as nossas escolhas. Desde criança, Adão e Eva disse para os dois: olha, nós erramos, nós ouvimos uma criatura aí, uma serpente, na verdade foi um anjo, fez uma sessão espírita aí, entrou nela, fez o que quis, nos enganou e nós cometemos pecado. E por isso nós somos expulsos do Éden. Mas Deus, em seu amor profundo, proveu um meio de salvação. Sabe como? A gente tem que matar um cordeirinho. Você mata o cordeirinho, um ser inocente. Ele leva os pecados sobre ele, isso simbolizando que um dia o nosso Redentor, o Deus vivo, viria aqui um dia morrer por nós, tá? Por isso a gente mata um cordeirinho todo dia. Mas Caim não obedeceu. Caim quis fazer as coisas do jeito dele. Sabe como tem muita gente aí que quer fazer tudo de qualquer jeito, do jeito dele? Com Deus não é assim. Deus, ele deixa a vontade dele expressa. E a gente, com o nosso livre-arbítrio, escolhemos obedecer ou rebeldia, rebelião, fazer nossa própria vontade. Abel levou o cordeirinho, o sacrifício desceu, consumiu, beleza. Agora Caim quis fazer a justiça própria, sabe? Ele quis ser salvo pelas suas próprias obras. E o que aconteceu? O sacrifício não foi aceito. E ó, emburrado. Sabe criança quando fica emburrada? Pois é, você diz assim: para com essa cara aí, para com isso. Mas ele não parou para... Cara feia, fome, né? Mas ele não parou para refletir. Nós vamos ver o que foi que aconteceu com ele. Vai lá, Daniel! Domingo! Jovens ainda hoje seguem Caim. Gente, ainda hoje tem muitos jovens seguindo o caminho de Caim. Aí tu fala: qual é o caminho de Caim, Teó? A desobediência. Sabe quando o pai diz assim, ó, não vai pra festa, ó, não vai pra essa balada, cuidado que é perigoso. Quantas pessoas já foram pra balada, levou um tiro, morreu, se meteu em confusão, foi parar na prisão, na cadeia. Sabe quando o pai diz: ó, não namora com esse fulano, não namora com essa fulana. Sabe quando tem conselho de pai e mãe? Em vez de você obedecer, seguir os conselhos do pai para ser feliz na escola, na vida, meu filho, honra teu pai e a tua mãe para que teus dias se prolonguem na terra, para que tu seja feliz. Mas tem muita gente que quer seguir o próprio coração. E a Bíblia diz: enganoso é o coração do homem. Há caminhos que ao homem parece direito, mas seu fim são caminhos de morte. Meus irmãos, tem muita gente hoje preferindo seguir a sua própria vontade. E aí, quando você segue a sua própria vontade, irmãos, você está assumindo o teu destino longe de Deus. E aí Deus tira a proteção. Sabe o que acontece? Tudo de ruim na sua vida. Foi o que aconteceu
com Caim. Continuamos a leitura então, Daniela. Quando é isso aí? Segunda-feira. Orgulho de Caim. Mas Caim começou a alimentar pensamentos parecidos com os de Lúcifer. A atitude de Caim demonstrou que ele não estava disposto a obedecer verdadeiramente a Deus. Meus irmãos, sabe o que aconteceu no coração de Caim? Vou te ser sincero. Ele não entendeu por que Deus expulsou os pais dele do jardim do Éden. Na verdade, ele guardou mágoa e ressentimento. Em vez de ele entender que eles perderam o benefício porque pecaram, ele se rebelou contra Deus. Em vez de ele aceitar o plano da salvação através de Jesus, ele se rebelou que nem Lúcifer. Deus no céu, quando disse que o arcanjo Miguel era Jesus e que os anjos deveriam adorá-lo, Lúcifer ficou orgulhoso, não aceitou. Teve inveja. Aqui no mesmo caso, Caim. Caim ficou com aquele ressentimento, com mágoa contra Deus. Não entendeu que o que Deus fez foi por causa da desobediência dos pais dele, Adão e Eva. Desobedeceram, perderam todos os benefícios, pecaram, amaldiçoaram a terra e amaldiçoaram a si mesmo com o pecado. Mas Caim ficou alimentando ali aquele sentimento de ódio, de ressentimento. Meus irmãos, e isso só levou ele a pecar mais, a se afastar mais de Deus. Tanto que em vez de ele esperar o Salvador ali mostrando o sacrifício verdadeiro, levando o cordeiro, ele levou as coisas da sua própria obra. Tudo bem que ele levou a melancia que fosse maior que fosse, as frutas mais lindas, porque ele era fazendeiro. Mas Deus não pediu isso. Deus, ele pede a coisa certa, ele pede obediência. Ele pede a adoração perfeita. E só ele pode te dar salvação. Vamos lá então? Terça-feira. Advertência para Caim. Deus não demonstrou preferência por um dos irmãos. A diferença é que um escolheu a fé e a obediência e o outro preferiu incredulidade e a desobediência. Caim e Abel representam as duas classes que existirão até o fim da história da Terra. Resumindo facinho, tem uma dizer, mas Deus preferiu Abel. Não. Ele pediu o sacrifício para os dois. Me traga um cordeirinho, que ele representa que um dia o Salvador do mundo viria à Terra. Abel obedeceu. Deus aceitou e olha aí, Abel, feliz da vida. Agora Caim não. Caim preferiu o lado da rebelião. Se não for do meu jeito, eu nem faço, né? Como é que é, Daniela? Se não for do meu jeito, eu nem faço. Tem muita gente que pensa assim. Eu nasci assim, vou morrer assim. Não, meus irmãos. Nós temos que ser obedientes a Deus para ser felizes. Muitas pessoas que a gente vê aí que escolhem o seu próprio caminho, o caminho errado, se dão mal na vida. Como é bom a gente ouvir bons conselhos. No caso, ouvir a palavra de Deus. Ouvir os seus conselhos. Caim, não é que Deus tinha predileção por Abel. Ele te amava os dois igualmente. Mas Caim preferiu o mal. Caim preferiu salvar-se por suas próprias obras. Tem tanta gente tentando se salvar aí, tentando ser bonzinho, tentando pagar a sua salvação, meus irmãos. A salvação não tem preço que pague. Em Efésios 2, de 8 a 9, diz o seguinte, a salvação não vem de vós, é dom de Deus. Vem por meio da fé, meus irmãos. A salvação é pela graça. É pela graça de Deus, por meio da nossa fé em Jesus Cristo. E não vem por meio de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, não adianta tu carregar uma cruz daqui para o Japão, daqui para outro estado. Não adianta nada. Não adianta nada. Nada paga o preço da salvação, apenas o sacrifício de Jesus Cristo. Foi isso que ficou bem claro entre o sacrifício de Abel e o de Caim. Depois ele ainda fica com raiva, com ódio. Ele ainda fala assim, ei, muda esse teu semblante, traz o sacrifício perfeito que eu aceito e pronto, acabou. Sabe o que ele fez? Ficou com inveja e matou o irmão. Ou seja, pecado da desobediência, pecado da inveja, pecado do orgulho e veio o homicídio. Ou seja, quem quebra uma lei, Quebra tudo. Não adianta nada. Quem quebra um mandamento, quebra todos. Vai lá, minha quarta-feira. 180 graus. Você conhece alguém que precisa fazer um retorno antes que vá longe demais na direção errada? Sabe quando você diz a uma pessoa assim, ei, esse caminho que você está indo aí, para com isso. Esse caminho que tu está fazendo aí vai te levar para a morte. Ei, abandona o fumo. Ei, abandona a bebida. O fim disso é o câncer. O fim disso é uma cirrose. É um enfisema pulmonar. É câncer na boca. Ei, abandona esse caminho da criminalidade. O fim disso é morte, é prisão, é cemitério.
Irmão, abandona esse caminho. Tem muita gente que precisa dar uma guinada em sua vida de 180 graus. Ó, irmão, tá indo por aqui, volta por aqui, ó. Esse é o caminho da verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ao céu, senão por Ele. Ok, meu povo? Quinta-feira, flash da semana. É um flash isso aí, Daniel? Flash da semana. Vai. Por causa de sua misericórdia, Deus ainda poupou a vida de Caim e lhe deu a oportunidade de arrependimento. Mesmo assim, Caim viveu somente para endurecer cada vez mais o coração, para estimular a rebelião contra a autoridade divina e para se tornar o chefe de toda uma linhagem de pecadores obstinados. Sua influência exerceu uma força desmoralizadora até que a terra se tornou tão corrupta e cheia de violência que foi preciso ser destruída. Meus irmãos, olha, Deus teve paciência. Deus teve paciência com Lúcifer. O que ele fez? Disse que Deus era fraco, que estava poupando ele. Claro, estava poupando para que ele pudesse se arrepender. Deus é o Deus das oportunidades, da segunda chance, da terceira chance. Mas tem gente, meus irmãos, que vai longe demais. Tem gente que abusa da misericórdia de Deus, da graça de Deus. Mesmo o caso de Caim. O que ele fez? Deus deu um tempo para ele se arrepender, para oferecer o sacrifício perfeito. Meu irmão, sabe o que foi que você viu? Para nada, meus irmãos. Sabe o que ele fez com o livre-arbítrio dele? Piorou. Os descendentes dele, meus irmãos, se tornaram adoradores de ídolos, fizeram músicas mundanas, músicas terríveis, eram adoradores. Meus irmãos, o mundo se encheu tanto de violência, que Deus olhou para a terra e disse assim, ó, todos os descendentes de Caim, todos desmoralizados, meus irmãos, pessoas afastadas de Deus, longe do Pai. Quer dizer, seguiram tudo o exemplo do pai, né, do seu patriarca, se afastaram de Deus de uma maneira perversa, que Deus olhou para a terra e disse assim, eu só vejo maldade e violência, eu vou destruir a terra. Meus irmãos, olha só, mas não foi por falta de aviso, não foi por falta de misericórdia. Deus tem dado muita chance para muita gente, meus irmãos, e tem gente jogando fora a sua salvação, querendo fazer a sua própria vontade, escolhendo o pecado, escolhendo o mal. O que foi, Daniela? Ezequiel 33:11 diz assim, ó, Deus não se alegra na morte do ímpio, do pecador, mas Ele prefere que ele se arrependa e mude e viva. Sabe, muda o teu caminho, meu irmão. Deus está te dando oportunidade. A porta da graça ainda está aberta. Muda de vida. Sexta-feira. Esses dois irmãos representam o que você e eu pensamos sobre o caráter de Deus. Caim escolheu considerar egoisticamente o plano de Deus e o rejeitou, oferecendo-lhe seu próprio produto. Alguém que confia plenamente no caráter e na provisão da misericórdia de Deus. Abel. Foi Abel. Meus irmãos, duas classes no final do mundo. Os salvos e os perdidos. Deixa eu te falar uma coisa. Os salvos são aqueles que vão olhar para o céu, vão ver Deus vindo e vão dizer assim, esse é o nosso Deus que nós aguardávamos. Exultemos e nos alegremos. Sabe quando Jó foi o primeiro livro escrito da Bíblia. Foi um dos grandes patriarcas da fé. Ele disse, ainda que minha carne se consuma, eu verei o meu Redentor vindo sobre a terra. Meus irmãos, aquele homem tinha uma fé tamanha e ele morreu esperando seu Salvador. Meus irmãos, muitos dos que já dormem no pó, um dia serão ressuscitados e verão o seu Deus vivo. Essa é a classe dos salvos. Agora a classe dos perdidos, tem uns que já dormem no pó e só ressuscitarão na segunda morte. Sabe, ressuscitarão para a segunda morte, depois dos 1000 anos, estarão perdidos. E os vivos maus, que fizeram a escolha errada, vamos dizer assim, cai sobre nós montes e rochedos, porque a gente não aguenta o brilho da verdade desse homem. Sabe, o brilho de Deus é mais forte que 1000 sóis. Sabe quando Moisés conversava com Deus e o rosto dele ficava reluzente, que as pessoas não conseguiam olhar? Pois é, só os salvos podem olhar para Deus e suportar o brilho da luz da verdade. Os maus procuram as trevas. Diz que vão procurar morrer, se esconder do brilho de Deus. Meus irmãos, que nós possamos fazer a escolha certa. Deus, a nossa luz e a nossa salvação. Espero ter ajudado vocês. Tchau!